Nós oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis 17 primeiro, depois Êxodo 12. Vamos ter o apoio aqui das telas. Eu quero dar boas-vindas àqueles que estão nos vendo pela internet. Deus abençoe vocês e que assistirão a mensagem durante a semana, que fica disponível nas nossas redes sociais. Leiamos a palavra de Deus. O contexto desse texto é o chamado de Deus para um povo. E Deus chama um povo a partir de um homem. Este homem é tão central na Bíblia, porque Deus faz um pacto com ele. E esse pacto nos inclui. E é por isso que é fundamental a gente compreender o chamado e o pacto de Deus com Abraão. E depois como Deus estabelece esse pacto. Eu vou pegar uma mensagem bem curta hoje e depois nós vamos ceiar. Mas é fundamental que você compreenda o que significa a descendência de Abraão. Como nós somos incluídos nesse pacto de fé, de graça de Deus. Leiamos a palavra de Deus. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou, aliás nós cantamos hoje, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade. E veja, é Deus que diz: seja íntegro. Não é tente ser íntegro. É Deus falando para Abraão: seja íntegro. Portanto, é uma fala de Deus aqui para esse homem. Continua o texto. Estabelecerei a minha aliança, o Deus das alianças, o Deus dos pactos, entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Sua descendência aqui, inclusive está no singular e não no plural. Isso faz todo sentido, depois quando a gente começar a entender melhor. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Repare, não é só da nação de Israel, é de muitas nações. Continua. Não será mais chamado Abrão. Até aí o nome de Abraão não tinha dois As, era um só, Abrão. Mas seu nome será agora Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações. Percebe a ênfase que Deus está dando em nações? Você é pai. Pai de quem? De nações. E continua o texto. E de você procederão reis. Reis. Continua o texto. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, não é temporal, é eterna, entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Continua o texto. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Descendentes aqui no plural. E serei o Deus deles. Continua o texto. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Olha como o texto fala bastante de aliança, de pacto, de descendência, de nações. Agora vamos a Êxodo 12. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. Como é que essa aliança vai sendo formatada por Deus e como chega até nós? O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês,
O povo está no Egito. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Olha o cuidado de Deus com as peculiaridades. Guardem-no até o 14º dia do mês, 14 dias, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais, nos batentes, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Ou seja, o sangue que era vertido do animal, era para ele passar nos batentes da porta. E por quê? Nós estamos aqui diante da 10ª praga, da 10ª ação de Deus julgando o Egito. A morte dos primogênitos. Só as casas que tiverem o sangue nas portas não serão atingidas pelo anjo do Senhor que vai passar, recolhendo os primogênitos. Vamos lá. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna, inclusive as vísceras. Olha os detalhes de Deus. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sair da onde? Eles estão aprisionados no Egito. Deus dá ordens claras para eles fazerem algumas coisas, para eles serem guardados por Deus. No dia seguinte eles vão sair. Eles vão sair, na frente deles vai ter o Mar Vermelho, vai ter o deserto. Mas Deus manda primeiro eles comerem a Páscoa. Vai acontecer a 10ª das pragas lançadas sobre o Egito. Comam apressadamente, como quem sabe que não é o seu lugar, que está indo para o seu verdadeiro lugar. Esta é a Páscoa do Senhor. Até aí. Nós estamos hoje celebrando batismo e ceia do Senhor. A Bíblia Sagrada inteira conta uma história, a história da redenção. A história de como Deus está reconciliando os seres humanos consigo. E essa história, ela começa evidentemente nas primeiras páginas da Bíblia. Um Deus que é um Deus de pactos. Nós cantamos isso. Mas eu tenho a impressão que os evangélicos que cantam isso, a grande maioria não entende o que canta. Deus de pactos. Como que é mais? Que guarda suas promessas, que cumpre tuas palavras, que guia meu destino. A gente fala, que música bonita. É bonita, mas ali tem uma profundidade aquele texto. Porque o Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que faz um pacto com os seres humanos. O primeiro pacto é feito com Adão, o pacto das obras. Abraão teria que fazer as obras perfeitas para se relacionar com Deus. E Deus coloca uma condição: não coma dessa árvore que eu estou proibindo, porque no dia que você comer, a maldição virá sobre você, você morrerá. Isso é um pacto. Eu sou o seu amigo. Ande comigo, não faça isso. Se você fizer, você vai perder a comunhão comigo. A história continua, e a gente chega até Noé. Deus faz outro pacto, pacto de obras, pactos de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a geração de Noé é um terror, e Deus julga, traz maldição sobre a humanidade, e acontece o dilúvio. 2 pactos, pactos com Adão, pacto com Noé. Pactos de obras. Mas aí depois vem, Deus chama um homem chamado Abraão. Quem é Abraão? Um homem a que Deus faz um pacto, mas um pacto diferente.
é um pacto agora que não depende de Abraão somente. É Deus que garante esse pacto. E é por isso que em Abraão Deus faz uma promessa: Abraão, anda na minha presença e eu vou fazer de você uma pessoa perfeita. Se você lê a história de Abraão, você vai ver que moralmente Abraão não é perfeito nem de longe. Mas Deus prometeu a ele justificá-lo por causa da sua fé e os seus descendentes também. Então nós estamos de um pacto diferente agora. É um pacto da graça. É um pacto que é Deus que está honrando. E junto com esse pacto, um pacto de obras. Para a nação de Israel, é um pacto de obras. Porque eles dependem de seguir as instruções de Deus para receberem a bênção de Deus. E se não seguirem, serão amaldiçoados. Mas aqui a Bíblia está falando de duas descendências: a descendência natural à nação de Israel e a descendência espiritual, que são todos aqueles que creem. É por isso que a Bíblia vai dizer que Abraão é o nosso pai na fé. Eu estou enfatizando isso porque nós cristãos precisamos saber o significado de ser povo de Deus. O que é ser povo de Deus? Ser povo de Deus é ter pelo menos duas marcas. E é por isso que eu quero compartilhar. Pode ir adiante, nós lemos 2 textos. O primeiro símbolo de quem é povo de Deus é um símbolo de pertencimento. É um símbolo que é o batismo, é passar pelas águas. Mas da onde veio essa cerimônia? Da onde veio essa compreensão de que passar pelo batismo é se tornar povo de Deus? Vem de Gênesis 17. Nós acabamos de ler. Deus dá uma ordem. E qual é a ordem? Todo macho, todo ser do sexo masculino precisa ter uma marca no corpo, uma marca no prepúcio. O nome disso é circuncisão. O que significava essa marca? Significava que dentre todos os povos politeístas, que tinham vários deuses, eles não tinham a marca de Deus. Só a nação de Israel, que servia a um só Deus, era monoteísta. Então todos aqueles que serviam ao Deus de Israel tinham uma marca no seu corpo, era circuncisão. Olha só que interessante. É por isso que na Bíblia você vai ver, quando está lendo, o povo de Deus, os hebreus, chama o seu oponente de incircunciso. Lembra Davi falando para Golias? Quem é você, seu incircunciso, que está aí dizendo a respeito do meu Deus? É por isso, não era circuncidado, não tinha a marca de Deus, não era povo de Deus. Então essa era a marca do Antigo Testamento. Essa era a marca na antiga aliança, aliança baseada nas obras. Quando Jesus veio, Jesus cumpre essa aliança. Jesus é apresentado no 8º dia, ele é um judeu, ele passa pela circuncisão. Mas Jesus também passa pelo batismo, abrindo a nova aliança. Aos 30 anos de idade aproximadamente, Jesus é batizado. E ao testemunho de Deus, o Deus Pai diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Deus Pai. Deus Espírito Santo aparece representando numa pomba que pousa sobre ele. Pai, Filho e Espírito Santo estão habilitando Jesus para o seu ministério público. É isso que está acontecendo. O que era circuncisão para o povo natural de Israel, que era marca com Deus, agora é o batismo, que é uma marca espiritual. Os israelitas são filhos e descendentes naturais de Abraão. Todos os que creem em Jesus são filhos espirituais de Abraão. Um é descendência natural, cujas promessas são promessas naturais, temporais. Outros são filhos espirituais, cujas promessas são eternas. Então o que era circuncisão na antiga aliança é batismo na nova aliança. Mas nós lemos também Êxodo 12. E Êxodo 12 é a instrução de Deus, preparando um povo que tem mentalidade de escravo. Está no Egito, está aprisionado por uma série de coisas. E Deus diz assim: eu vou libertar vocês.
E eles falam assim: é impossível, a gente está aprisionado com Faraó, eles estão oprimindo a gente. Mas Deus diz: eu vou agir com mão forte e vou libertar vocês. Mas primeiro, eu preciso preparar vocês. Vocês estão pensando como escravos, vivendo como escravos, vocês não estão prontos. Eu preciso preparar vocês, e eu vou usar um deserto inteiro para preparar vocês antes de entrar na terra que eu preparei para vocês, que é Canaã. E Deus dá instruções: pegue um cabrito, e no dia tal, na hora tal, pegue um cabrito sem marcas, sem manchas, não pode ser coxo, não pode ser aleijado. Deus falando da santidade do relacionamento com Ele. E depois, no 14º dia, vocês vão imolar esse cordeiro. E duas coisas vocês vão fazer: o sangue desse cordeiro, que é vida, vocês vão passar no batente das portas. E é muito interessante porque que Deus está fazendo isso. E o restante do cordeiro? Assa. Não pode cozinhar, não pode fazer de outra forma. Assa. E vocês vão comer com ervas amargas. E o sangue? O sangue passa nos batentes da porta. Por que é que Deus está fazendo isso? Deus está preparando um povo para entender a sua santidade. Deus está preparando um povo para que entenda o que o pecado leva à morte. E o profeta Ezequiel mais à frente vai dizer: toda alma que pecar, essa alma deve morrer. Deus está mostrando para esse povo que a salvação deles depende sempre da morte de alguém. Olha só, a vida é gerada através da morte. Foi assim com Adão. O primeiro casal que pecou contra Deus, como é que Deus cobre a nudez deles? Deus mata um cordeiro para cobrir a nudez dele. Ou seja, a vida restaurada depende da morte de alguém. Isso está apontando para Jesus Cristo. Sempre está morrendo, agora é o cordeiro. O perdão de uma família na Páscoa significava matar um animal. E o sangue dele era colocado nos umbrais da porta. Deus ensinou a Israel a Páscoa. O que era ser povo de Deus? Ser povo de Deus era passar pela circuncisão, a marca de Deus no corpo masculino. E ser povo de Deus era participar da Páscoa, que significava libertação de um tempo de escravidão. E agora nós estamos diante desses dois símbolos. O primeiro é o batismo. Na antiga aliança, ser povo de Deus era ter uma marca no corpo, a circuncisão. Na nova aliança trazida por Jesus, ser povo de Deus é confessar Jesus Cristo, confiar nele, fazer dele o Senhor da vida e publicamente passar pelas águas. Olha a antiga aliança e a nova aliança. Agora, o segundo símbolo de ser povo de Deus era comer a Páscoa judaica. Na Páscoa judaica, um cordeiro era morto para expiar os pecados da família. E nos tempos da nova aliança, a gente não mata mais um cordeiro, a gente não pega mais sangue do animal e passa numa porta, porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto por nós. A gente não precisa mais fazer isso. A gente não precisa pegar o sangue dele e passar nos umbrais da porta, porque o sangue de Jesus já foi limpo o nosso coração através do sangue dele que está nas portas do nosso coração. Você crê assim? A gente não precisa assar um cordeiro de 14 dias para comê-lo. Por quê? Porque Jesus nos deu uma cerimônia para a gente lembrar disso. O que é a cerimônia? Pão. Quando nós comemos o pão, nós estamos declarando libertação. É por isso que um cristão não pode deixar de participar da Eucaristia, da ceia do Senhor, da ceia memorial, porque é um mandamento eterno. Para Israel natural, é a Páscoa judaica, aquela mesma Páscoa que Jesus comeu na quinta-feira antes de ser sacrificado. É o símbolo de libertação. Façam isso, é a ordem de Deus, para que os seus filhos se lembrem. É a bênção material, temporal para Israel. E para nós?
que não somos Israel natural, que nós somos gentios, somos enxertados na videira que é Cristo. É uma cerimônia de natureza espiritual. Quando nós comemos o pão, é o equivalente àquilo que os judeus faziam comendo um cabrito assado. O que eles estavam celebrando? Estavam celebrando a libertação do Egito. Deus agiu com mão forte, tirou eles da prisão do Egito, passou eles pelo Mar Vermelho, conduziu durante 40 anos no deserto, para entrar na terra prometida, que é Canaã. Promessas materiais, naturais, a um povo natural que é Israel. E o povo espiritual de Deus tem toda a mesma simbologia. Primeiro, a Bíblia diz que todo ser humano nasce escravo do pecado. Nós também éramos escravos. A gente era escravo do faraó, que é o Deus desse mundo. Mas Deus tirou a gente com mão forte. Olha que interessante. E a nação de Israel, depois que ela sai do Egito, ela passa pelo Mar Vermelho. E os autores do Novo Testamento vão dizer que Deus batiza uma nação inteira no Mar Vermelho. Olha que coisa linda. Um batismo de milhares, milhões de pessoas de uma vez só. Como é que a gente batiza? Tem tanque? Não tem. Tem um Mar Vermelho. Eu vou abrir, vocês passam pelo meio e está tudo batizados. E depois de batizado, eles vão ser santificados por Deus. Aonde? No deserto. 40 anos. No Sinai, Deus dá uma lei para eles. A lei de Deus já existia. Agora ela está escrita. E eles têm que obedecer. É um pacto de obras. Faça isso e viverás. Não faça isso e morrerás. E a nação de Israel vai aprendendo sobre a santidade de Deus. É deserto. Eles não têm tudo o que eles querem. Eles precisam olhar para Deus. E Deus provê. Deus provê o quê? Pão quando eles têm fome. Maná do céu. Deus provê o quê? Água quando eles têm sede. Bate na rocha, sai água da rocha. O que significa isso para nós? Que nós já saímos da prisão, porque Cristo nos libertou. Você crê nisso? Nós já passamos pelo Mar Vermelho, porque fomos batizados e marcados por Deus. Você crê nisso? E agora onde a gente está? A gente está no deserto. Esse mundo é um deserto. O mundo jaz no maligno. O mundo é cheio de maldade. Mas nós estamos experimentando provisão de Deus. Você crê nisso? Deus está provisando maná para você diariamente. A sua sede da alma está sendo saciada por Jesus Cristo, que é a água viva. Estamos caminhando no deserto. De vez em quando a gente reclama com Deus, não reclama? Agora vocês não deram amém não. Deixa eu perguntar de novo. De vez em quando no deserto da vida a gente reclama com Deus, não reclama? Pois é. Aí Deus é tão bom, sabe o que Ele faz? Ele manda codornizes, codorna. Os israelitas falam: Deus, a gente não tem carne, a gente só tem pão, só tem maná, o Senhor não está cuidando da gente não? Aí Deus fala assim: o que eu faço com essa gente ruim? Destruo tudo? Aí Moisés fala: não, Deus, não destrói, senão os povos vão achar que o Senhor não é um Deus capaz de levar Israel até a terra prometida. Aí Deus manda voar um monte de codornas para o acampamento de Israel, e começa a cair carne do céu para eles. Olha que coisa, pão do céu, carne do céu, é o Deus que cuida da gente. Até que eles estão diante do Jordão, diante da terra prometida. Canaã está do outro lado. E Moisés fala assim: Senhor, eu vou passar com eles. Moisés diz: não, eles já aprenderam no deserto. A geração que não aprendeu, já ficou toda no deserto. Quem que vai entrar? Vai entrar Josué e Calebe. E eu, Deus? Não, você também não vai entrar, Moisés. Porque você, o seu ministério era até aqui. Você era o libertador, você é o homem da lei. Agora é o momento da terra prometida. Agora a graça vai vigorar. Agora eu vou conduzir esse povo. Nós vamos conquistar Canaã, expulsar os injustos, e vocês vão ter acesso às minhas promessas. Mas se lembrem, se vocês obedecerem à minha lei, vocês terão vida. Se vocês desobedecerem, vocês terão maldição, e eu vou levar vocês para o exílio. Você que conhece a Bíblia Sagrada, sabe que Israel falhou terrivelmente e foi parar no exílio. Eram os descendentes naturais de Abraão, falharam no seu pacto de obras. Mas desde Gênesis 3 havia uma promessa. Quando o homem pecou, Deus disse assim:
eu vou suscitar da descendência da mulher uma descendência que esmagará a cabeça da serpente. E Deus escolhe Abraão para ser o pai dessa descendência. E Jesus é o verdadeiro israelita, que cumpre toda a lei de Moisés. Portanto, todo o pacto de obras que há na Bíblia foi cumprida por Jesus. Mas depois que ele cumpre, ele se torna o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Que agora Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Significa que agora a gente precisa crer e confiar nele. Por quê? Porque nós estamos chegando no final do deserto. Você crê nisso? Nós cantamos aqui que Jesus Cristo vai voltar. Você ainda crê nisso? Se você estudou o curso de Apocalipse, você viu que os sinais desse retorno de Cristo estão iminentes. E que Deus está preparando um mundo pleno de justiça, novos céus e nova terra. É a nova Canaã, está lá do outro lado, tem um Jordão na nossa frente. E é por isso que a gente precisa se alimentar do pão e do vinho. Nós estamos no deserto, é o maná de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque a gente já está começando a ver a terra prometida lá do outro lado. Enquanto a terra prometida não vem, a gente come do pão e toma do vinho. E Cristo é alimento para a nossa alma. Você crê assim? É por isso que um cristão não abre mão. Alguém poderia dizer assim: eu posso ser cristão sem passar pelo batismo? Conforme a Bíblia, não. Da mesma forma, ser cristão sem passar pelo batismo é a mesma coisa que você querer dormir com uma mulher, ter uma mulher para você, se relacionar sexualmente com ela, mas falou: eu não quero casar com você, eu só quero usar você. Isso é tentar ser cristão sem um compromisso do batismo. Agora, ser cristão e passar pelo batismo é: eu tenho uma aliança com você, você é prioridade para mim. Todo mundo publicamente sabe que nós temos um compromisso de vida, e agora nós somos íntimos e vamos caminhar juntos. Isso é o batismo. E a ceia do Senhor é a mesma coisa que alguém, por exemplo, casar e falar assim: não, eu vou casar, mas nós não vamos morar mais na mesma casa, nós não vamos ter mais comunhão, nós não vamos comer juntos. Dá para ser assim, gente? Não dá. A ceia do Senhor é um chamado para a gente experimentar juntos, de tempos em tempos, o mesmo pão, a mesma refeição, a mesma fé, o mesmo compromisso. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa manhã. Você está pronto para isso? Deixa eu tranquilizar o seu coração. Não é agora o que você faz que torna você aceitável diante de Deus. Isso é um pacto de obras. É o que Cristo fez por você e a sua fé nele que torna você aceitável diante de Deus. Isso é pacto de graça. Nós estamos diante desse pacto. Você está diante desse pacto? Então nós vamos agora com pão e vinho cear. Todos vocês batizados receberam o item do pão e do vinho? Então nós estamos agora diante da palavra de Deus representada no pão e no vinho, representando o sangue de Jesus, a nova aliança baseada na fé em Jesus e não mais em obras, e o pão que desceu do céu que alimenta a nossa alma. Os que se batizaram hoje vão participar da ceia do Senhor. Você que é batizado há bastante tempo, celebre com alegria a importância. Jesus Cristo libertou você. Jesus Cristo tirou você da escravidão do pecado. Agora, mesmo quando você peca, você se arrepende e vai aos pés da cruz e recebe perdão. Porque essa aliança não é baseada em você, é baseado no que Cristo fez. Isso é graça de Deus. Então eu queria que você ficasse de pé para nós cantarmos e nos prepararmos para tomar pão e vinho. E vamos lembrar com essa música a celebração dessa nova aliança na semana conhecida como Semana Santa. Cantemos ao Senhor.